Olá a todos, bem-vindos ao Soul Alchemy. Hoje vamos aprender a fazer a limpeza energética, seja de nós mesmos, seja da nossa casa ou de qualquer outro espaço onde trabalhemos ou estudemos. Se desejam saber um pouco mais sobre isto, como fazer e o que é que podem utilizar, por favor continuem connosco. Todos nós já sentimos mais do que uma vez que por vezes o nosso espaço está pesado, está com uma energia pesada, com uma energia que nos faz arrastar, entramos ali e não nos sentimos propriamente bem. Ou então sentimos que essa própria energia anda também connosco. Hoje vamos falar acerca de limpeza energética e de como é que podemos fazer isso. Eu vou mostrar algumas das coisas que se podem utilizar e como fazer. Uma das coisas mais simples que se pode utilizar e que toda a gente tem em casa é o nosso bom e velho amigo sal grosso. Sal grosso tem imensas propriedades a nível energético e ajuda bastante na limpeza, tanto pessoal quanto de espaços. Se quiserem limpar-se a vocês mesmos, podem fazer um banho com 7 punhados de sal grosso, 7 mãos cheias dentro da banheira, mergulhem-se dentro da banheira e deixem ficar uns 15 minutos, pelo menos. Ajuda a limpar a energia do corpo. Se não têm banheira, podem fazer também esta limpeza fazendo um escalda-pés. Colocam uma bacia com água, também com uns 7 punhados de sal grosso e colocam os pés lá, enquanto visualizam que toda a energia pesada, negra, baixa, vai saindo do vosso corpo e vai sendo limpa para a água. Podem também usar água e sal grosso para limpar a vossa casa. Depois de passarem com o vosso detergente habitual, passem só com a esfregona, com um pouco de água com sal grosso e vão passando pela casa para ajudar a limpar os ambientes e a proteger. Sempre que fizerem isto, façam sempre do dentro da casa em direção à porta da rua. A ideia é ir empurrando as energias negativas para que saiam da casa ou espaço. Okay? Pode ser também no vosso escritório ou o vosso quarto. Outra coisa que podem utilizar são incensos. Normalmente acaba por se aconselhar um incenso de sal grosso e arruda, como este, por exemplo. Este é um incenso que acaba por ter as propriedades de limpeza da arruda e do sal grosso. Acaba por fazer uma limpeza energética de todo o espaço. Se não quiserem utilizar um incenso industrial ou um incenso feito à mão para poderem limpar os espaços, porque pode vir com a energia das pessoas, têm sempre outra hipótese. Podem utilizar salva branca. Tanto se vendem folhas quanto se vendem maços já pré-preparados. Com a sálvia branca basta pegar fogo ou às folhas ou ao maço, abanar ou soprar para que não tenha uma chama ativa e que fique somente a emitir o fumo. Depois vai-se da porta de entrada até ao ponto mais longínquo da casa, passando pelos quartos, sempre num movimento horário, no sentido dos ponteiros do relógio, e vai-se passando pelas diversas divisões até se voltar à porta de entrada. E aí, para aí então banir tudo aquilo que seja energias negativas. Assim, a sálvia branca irá limpar e depurar toda a casa. Ao mesmo tempo, tanto podem ir recitando uma oração em que confiem, como ir pedindo ao universo e aos guias, mestres e anjos da guarda que se façam presentes e que tragam luz, muita energia universal, de limpeza, de pureza e que mantenham o vosso espaço limpo e protegido. Outra coisa que se pode utilizar também como defumador é o pau santo. Este já foi usado. Estes são amostras de pau santo antes de ser usado. Encontra-se em lojas da especialidade e acaba por durar imenso tempo. Funciona da mesma forma que a sálvia. Simplesmente acende-se a ponta, sopra-se para que não tenha chama ativa e vai-se fazendo o mesmo procedimento. Outra coisa muito poderosa são também as plantas. Há plantas específicas que se pode ter em casa para ajudar a fazer a limpeza de espaços. Algumas não convém ter dentro de casa, como por exemplo a arruda ou a espada de São Jorge, convém ter na porta de casa para evitar que energias negativas entrem. Mas por exemplo lavanda, alfazema, podem ter dentro de casa. O basílico, o manjericão, também é uma planta bastante energética e que podem ter dentro de casa e que vai ajudar a limpar as diversas energias que possam ter em casa. Outra coisa que podem fazer, por exemplo, é ter uma drusa de ametista. Isto aqui é pedra na sua forma mais bruta, mais original,
podem deixá-la no espaço que sentem que necessita de mais limpeza. Antes de mais, programam a ametista, pondo-a entre as vossas mãos e dizendo que o propósito para o qual esta pedra vai estar naquele lugar é justamente o de limpar e energizar o espaço. Convém depois limpar e energizar a pedra com alguma frequência. Podem colocá-la ao sol ou à luz da lua cheia, conforme tenham mais empatia com qualquer um dos dois, ou passá-la em água corrente. Sendo uma pedra que tem uma base natural, está protegida, podem também colocá-la em cima de um pratinho com sal grosso. Isso vai limpar a pedra e deixá-la pronta para uma nova utilização. Outro cristal que podem utilizar para limpeza de espaços é a selenite. É um cristal branco, é também um cristal bastante frágil, não convém apanhar água porque senão irá desfazer-se. Mas é um cristal que podem colocar em qualquer uma das divisões e ele tem justamente o trabalho de limpar. É muito mais potente, por exemplo, do que a ametista sozinha para fazer limpeza energética, até porque é um cristal que é utilizado em conjunto com outros cristais para os limpar. Se utilizam outros cristais com frequência, se têm outros cristais em casa ou utilizam algumas joias também com frequência como amuleto, podem sempre deixá-los perto de uma selenite. A selenite irá fazer a higiene energética de tudo isso, bem como da zona onde se encontra. Para limpar, colocar ao sol ou à lua, nunca colocar em cima de sal grosso, porque senão vai se estragar, nem deixar sobre água corrente. A selenite pode ser encontrada em vários formatos. Podem encontrá-la assim, com o formato de uma pirâmide, podem encontrá-la com o formato de bastões, que são mais utilizados para limpezas energéticas de chakras das próprias pessoas. Podem encontrá-la com o formato de pedra bruta, em lascas, com o formato de coração, de bola. Os formatos são diversos e ficam ao vosso critério. Outra coisa que podem utilizar para limpeza de espaços, ambientes ou mesmo pessoas são os orgonites. Os orgonites costumam aparecer no formato de pirâmides e são compostas por uma resina, depois têm metal, cristal e tudo isto tem que ser equilibrado em quantidades específicas. O trabalho do orgonite é justamente o de absorver as energias da zona onde se encontra, o metal irá passá-las até ao cristal, o cristal purifica e emana energia limpa. Os orgonites são relativamente fáceis de encontrar, seja em casas da especialidade ou em feiras também da especialidade, e têm um excelente efeito. Para limpar uma pessoa com um orgonite, basta pura e simplesmente colocar a orgonite sobre a pessoa. Se a pessoa tiver alguma área, por exemplo, que necessite de auxílio, sinta algum chakra bloqueado ou sinta necessidade, por exemplo, de aliviar uma dor de cabeça, uma dor de costas e que acho que possa ter causas energéticas, basta colocar o orgonite em cima da zona afetada e o orgonite irá fazer o seu trabalho. Outra maneira muito prática de limpar o espaço é através do som. Pode-se também utilizar nas pessoas. Algo muito simples para utilizar para limpar um espaço com som é uma taça tibetana. O seu som normalmente é bastante característico e costumam vibrar em frequências específicas que vão ajudar a harmonização de espaços e pessoas. Para utilizar uma taça tibetana na limpeza de um espaço, basta fazer a mesma coisa que se fazia com a sálvia branca, mas tocando a taça. Começa-se, por exemplo, da porta de entrada e vai-se tocando a taça ao longo das diversas divisões até retornar à porta de entrada. O som acaba por ser bastante calmante e pode ser utilizado também para harmonizar chakras. Pode-se colocar, por exemplo, em cima do chakra do plexo solar de uma pessoa e tocar a taça, e isso irá ajudar a harmonizar não só esse chakra, mas todos os outros. Existem taças específicas para cada chakra, se quiser ser muito específico, se não, basta escolher uma taça com a qual nós nos conectemos, gostemos do som, sintamos que efetivamente nos alivia e nos faz sentir melhor, e essa será a nossa taça para terapia pessoal e para a limpeza dos nossos espaços. Pode-se utilizar também tinsas, ou os sinos tibetanos, como lhes chamam. O seu som é mais delicado, mas no entanto tem as mesmas propriedades de limpeza. Pode-se utilizar também para limpar espaços ou para, no fim de uma meditação, fazer com que se volte um pouco mais à terra. Para quem não consegue encontrar nenhuma destas ferramentas, também se pode utilizar um sino normal.
qualquer sino de metal que faça um ruído com o qual nós nos sintamos bem será certamente o mais adequado para poder fazer a limpeza do espaço e de nós mesmos, porque não? Uma boa limpeza energética muitas das vezes é o primeiro passo para podermos conseguir algum equilíbrio. Porque nós somos afetados pelas energias dos espaços e das pessoas à nossa volta, a higiene energética acaba por ser muito importante, seja dos espaços que normalmente são aqueles onde vivemos, como a nossa casa, o nosso quarto, o sítio onde estudamos ou trabalhamos, por exemplo, o escritório, ou onde passamos mais tempo, como a sala de família, seja a limpeza de nós mesmos. Agora que já sabem como se limpar a vocês próprios e aos vossos espaços, experimentem e depois digam na caixa de comentários se sentiram algumas diferenças, o que é que resultou melhor convosco, se houve alguma coisa que foi difícil de encontrar ou se ficaram com alguma dúvida. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like se gostaram deste tipo de conteúdo e vemo-nos na próxima. Até lá!